Eu não lembro da aula da semana passada. Nossa. Mas tu veio? Eu vi. Ok. Pera, eu não... vi. Uhum. Eu lembro até que o... Espera, eu esqueci o nome do menino, calma. O carinha lá que tem iPhone. O Pedro. Pedro. Então, o Pedro ele tinha dito que na outra aula, não é a aula passada, vamos fingir que a aula passada é hoje, Sim. tá certo? Aí ele falou que não tinha ido na outra aula. Uhum. Na aula anterior. É, Uhum. Ei, você... A Duda não lembrou da aula passada. Você veio, Guilherme e Yasmin? Vocês vieram na aula passada? Eu vim, Sim. só não lembro. Ok. Guilherme Era estava? de What is Edsa. Ah, ok. Deixa eu abrir aqui minha planilha com nomes e logins das presenças de Vânia. Cadê, gente? Tá aqui. eu vi. Vou ver aqui na presença. O Bom, Elton parece que faltou, né? Semana passada até. faltou, foi, o Elton faltou. Guilherme tava, Gabi tava, Duda, Pedro, Yasmin e Ronaldo. Ronaldo tava? Ronaldo tava. Eu lembro Ronaldo que tava. apareceu o nome Ronaldo Ângelo, É esse mesmo. ingressou. Pessoas, sim, mas minha pergunta não era nem sobre a aula passada, não, era sobre a aula retrasada. Eu não me recordo o que foi que a gente viu. A gente viu o verbo Incrível. get, não foi? Foi. Foi. A gente chegou a ver os phrasal verbs com o verbo get. Que era aquele negócio Sim, de que sim. comprar, né? Comprar, outra coisa ali. Sim, adquirir, Receber. receber. Então, viu, vamos. Ou, quer dizer, viu, Deixa eu ver se vamos. Ou, vocês viu, viram. vemos. Vimos. Vimos, Duda. Obrigado. Vocês chegaram a ver isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Isto. Não, Não, né? não. Não. Certo. Gente, eu introduzi o verbo get para vocês para que vocês pudessem ter uma noção de como que ele poderia ser utilizado simplesmente como verbo, tá? Naquelas funções lá de quando ele está junto ou com um objeto, né, que seria obter, comprar, receber, quando ele está junto com um lugar ou uma place expression, que é chegar, ou quando ele estava junto com qual que era o último? Com o adjetivo, né? Que era tornar-se aquele adjetivo. Mas aí então eu introduzi para as outras turmas os phrasal verbs somente com get, né? E aí eu tenho aqui alguns exemplos dos phrasal verbs e a gente vai dar uma passada por eles. Lembrando que phrasal verbs não existe uma regra, tá? Não existe aquela regrinha de gramática. Igual, por exemplo, os tempos verbais. Se você tiver he, she, or it, is. Se você tiver you, they, we, are. Não tem essa regra, tá? Regra de tempos verbais, por exemplo. Os phrasal verbs, vocês simplesmente têm que praticar, tá? E meio que decorar, certo? Então, quanto mais você usa, mais fácil fica de você lembrar o que é aquele phrasal verb. E aí, para não ser muito pesado, porque existem muitos phrasal verbs, muitos que a gente usa no dia a dia, tá? Mas aí eu trouxe aqui só os que são utilizados com o verbo get, tá? Nesse caso aqui, na maioria das vezes, o get ele não vai significar nenhuma daquelas três coisas que a gente viu na aula passada. Ele vai simplesmente servir como phrasal verb e, dependendo aí do acompanhamento, do complemento, né, ele vai significar uma coisa completamente diferente. Então, professor, como é que eu vou lembrar? Praticando, certo? E aí a gente tem um homework para vocês depois, tá? No finalzinho da aula, eu vou passar esse homework para vocês, vocês vão tentar fazer ele ainda hoje, certo? Que eu queria que a gente adiantasse um pouquinho esse conteúdo.
tá? Então, ó, eu tenho aqui alguns phrasal verbs que eu vou passar de um por um para a gente testar a pronúncia, tá? Duda, Espera. É que eu tava comendo. oh God. Quer que eu vá pro próximo? Depois tu volta. Sim. Ok, Guilherme. Oi. Guilherme, vamos lá praticar comigo as pronúncias, tá? Tu vai repetir depois de mim, certo? Ok. Get at, Get at, get into, get into, get off, get off, get on, get on, get over, get over, get by. get by. Perfect. Parabéns, Guilherme. Yasmin, Oi. vamos lá comigo. Get at, Get at, get into, get into, get off, get off, get on, get on, get over, get over, get by. get by. Perfect. Gabi, Oi, good morning. good morning. Vamos lá comigo. Get at, Get at, get into, get into, get off, get off, get on, get on, get over get over, e get by. get by. Certo. Tudo terminou? Eu acho que não. Sim. Acabei de terminar. Vamos lá, Duda. Get at, Get at, get into, get into, get off, get off, get on, get on, get over, get over, get by. get by. Pessoal, lembrando que a minha pronúncia, ela sempre vai puxar para o inglês americano, tá? Porque é o inglês que eu aprendi. Mas se vocês quiserem puxar para o britânico, a gente não vai transformar esse T num R, né? Quando eu tenho aqui o T junto com uma vogal, ele fica get com R. Se for no britânico, é gets at, get into, get off, get on, get over, Aí é mais get by. complicado, fica até feio a pronúncia. Pois é. Como eu aprendi o americano, eu prefiro usar americano, tá? Mas você fica a critério de vocês. Se vocês quiserem parecer mais chiques, get at, tá? Então vamos lá. Para a gente passar de uma por uma, e eu tenho aqui exemplos de frases, não frases, mas utilizações no final aqui, tá? Então, gente, quando a gente tem o get at em alguma frase, ele vai significar acessar ou chegar em alguma coisa, tá? Exemplo aqui, get at that level, tá? Chegar naquele nível, né? Acessar aquele nível, subir até aquele nível, tá? Então, get at something é acessar ou chegar em tal coisa, tá? Vocês conseguem pensar em algum exemplo com get at? Só esse mesmo aí. Calma. Pode ser acessar, subir, chegar. Chegar, atingir. Ok. Get at the sun. Exatamente, se você chegar no sol, né? Aí você morre, mas tudo Aí bem. você morre. Realizei um sonho. Pronto. Então, Mas- quando você get at some place, por exemplo, Duda, get at home, get at school, é chegar naquele lugar, tá? Ah, tá certo. Mas Tá se eu bom? quero dizer, por exemplo, se eu quero chegar lá no topo de uma montanha, Aham. ele vai estar no sentido de chegar, subir De alcançar. e de alcançar. Meu Deus, Exatamente. nunca vi uma palavra ter tanto significado. Tem Get mais significado que a minha vida, se duvidar, porque é misericórdia. Oh, God. Que filósofa. Então, Exatamente. get at the top of the mountain. É atingir o topo da montanha. Perfeito, Dudinha. Ok, então esse foi o get at. Quando eu estiver na frase get into, né? Ele vai significar to be involved Espera. with. Eu acho que eu sei. Significa que eu vou me envolver na conversa, que eu vou entrar na conversa, que eu vou. É isso mesmo. Exatamente. Get into the conversation. Se envolva na conversa, entre na conversa, participe da conversa, tá? Get into.
A gente pode, algumas vezes, tirar o significado do phrasal verb pelo acompanhamento do get. Por exemplo, esse into, ele significa dentro, né? In or into, dentro de alguma coisa, tá? Então, quando eu entro dentro de uma conversa, I got into the conversation, tá? Então, quando eu entro nessa conversa, por exemplo. Ou então, got into a place, tá? Entrar em algum lugar também, ok? Vamos lá. Quando eu tiver aqui o get off, tá? Muito cuidado com esse get off aqui. Ele significa o que, Yasmin? Yasmin, Sair de alguma coisa, de algum de Veículo. algum veículo. veículo. Então, quando eu tenho aqui, ó, get off the bus, eu estou dizendo para sair do ônibus, tá? Get off the chato. train, get off the Mas só wagon. vai servir pra isso? Não vai, tipo, servir Somente pra só- alugar? Não, Não. somente para Não pode ser para descer, tá? não? Descer. Sim, exatamente. Porque esse get off aqui, como a Duda falou, ele tem mais o sentido de descer. Como é que é o sair, Duda? Sair? Sim, Sai. get out, tá? Get Get out. Exatamente. Então, esse nosso get off aqui é para veículos, que é a mesma coisa de descer, sair ou descer. Tá bom, Yasmin? Certo. Certo. Aí, quando eu tenho o contrário de get off, eu vou ter o meu get on. O que é o get on, Gabi? Não sei. Hã? Get on. Get on the vehicle. O que é step? Step é dar um passo ou acessar, entrar. Quando você step into alguma coisa, que por sinal também é um phrasal verb, step into, é entrar em algum lugar. Porque quando você fala step, é como se fosse um passo. Quando você dá um passo para entrar em algum lugar. Mas acessar não era mas e o get at? Get at é chegar ou atingir, tá, Duda? Aqui, step é literalmente com os pés. Entrar com os pés em algum lugar, dar um tá. passo. Tá? Entendi. Então, quando você vai entrar no ônibus, você entra nas escadinhas dando os steps, né? Então, step into a vehicle é get on, tá? Get on the bus, Ok. get on the car. Só que get on the car, na maioria das vezes vocês vão ouvir get in, né? Que é o in de dentro, tá? Porque o carro é menor, então muitas pessoas usam get in, mas também pode ser o get on, tá? É para veículos, get on the car, tá bom? Aliás, esse negócio de entrar no ônibus, eu lembro agora de uma história. Eu conto no final da aula. Ou Não agora. esqueça não, no final. Não vou esquecer. Certo. Quando eu tenho get over, isso é uma coisa que a gente escuta muito em séries de adolescentes, quando você tem algum tipo de relacionamento, né? E você termina com aquela pessoa. Para esquecer aquela pessoa, você tem que get over someone. Então, o get over, ele vai significar to overcome or to recover from. O que é esse overcome? Superar. Superar. Certo? Exatamente. Ou se Hashtag recuperar. Marília Mendonça na área. Get over Marília Mendonça. Recuperar de alguma coisa. Então, quando eu digo get over him, esquece ele. Se recupera dele, tá? Supera, tá bom? Então, é o nosso Supera. get over. Get over it. Quando eu tiver o meu get by, o que é o get by, Duda? Get by. Cozinha. Aqui, É ó. que eu vi o cookie ali. Aqui, ó. To survive. Surfar. Não. O que é, Guilherme? Calma. Comprar. Não. Guilherme. Achatar. Sei O que é o não. survive, Molhar. people? Cheirar. Tudo stop. O que é É survive, preparar? Duda? Não, gente. Gente, survival. Survive. Pera, vou botar no Google Tradutor. A Yasmin sabe o que é survive. Eu também sei. sabe. Sim, survive. Lembra da meu música Deus. lá, da música. I will survive. Música lá. First I was afraid, I was petrified.
Imagina, é muito fácil a gente aqui, tipo, boiando. People, survive é sobreviver, tá? Survive, sobreviver. Então, quando eu digo get Sobreviver by, fazendo cookies. Poxa, eu tinha acabado de colocar no Google e tinha dado sobreviver. Aí na hora que apareceu, o Google sou professor eu. falou. Pronto, então quando eu digo get by, é quando você sobrevive ou quando você vive de alguma coisa, tá? Por exemplo, quando eu coloquei aqui, I get by selling cookies, eu estou dizendo que a minha sobrevivência depende, o meu salário, de vender biscoitos. Eu vendo biscoitos para sobreviver, certo? Quando eu digo, por Oh, exemplo, I get by with R$ 200, quer dizer que eu sobrevivo com R$ 200, certo? com a nota de R$ 200. Que vai ser o cachorro caramelo. Exatamente. Então, Tá get inteirado nos by, memes. eu super. Inclusive, eu tenho uma aula que é de phrasal verbs, que é só com memes. Ah, o Tem seu vai nos passar próximos pra gente, viu? capítulos. Você Pois vai é, dar pra gente nessa aula aí nos próximos capítulos. da Tá? novela? Aguarda. Mas a novela tá acabando, O gente. que é o get by, Duda? É sobreviver. Exatamente. Então, pessoas, não esqueçam. Get Isso by. tudo me lembrou de um filme. Hum, Esse filme era assim, tinha vários seguranças no shopping. Nesse shopping, uma menina chegou com medo de umas pessoas que sequestraram ela e mataram os pais dela. Aí, eles ficaram lutando e tiveram que sobreviver. Aí só 2 de todos os 5 sobreviveram. é? O quê? É Você não massa, tá... viu? O filme. É. Vamos continuar, Duda, porque senão a gente não consegue terminar. Ó, Duda, tenta pronunciar essa palavrinha, esse phrasal verb que tá em preto aqui pra mim. É que nem pronunciar free. Three, yes. Mas só que aqui eu tenho o T do get, né? Então fica mais difícil. Get, throw, Quase. Guilherme. get... isso aí mesmo. Ixi, sei não. Não tenta, Guilherme. Get through. Get through. Ah, Yasmin. É get through. Yes, Gabi. É pra falar? Aham. Get. Pera. Get through. True. Sim? Ó, get through. Get through. Get through. Tá? Com a língua no dente. get through. Through. Get through. Through. Ei, eu vou Ou te dar uma então- dica, Gabi. Gabi, na hora que você for falar, você bota a língua no meio dos dentes. Sim. E aí, como é que Get fica, Ai. Duda? Aí, through. por causa desse efeito, a língua, ela vai gerar um impacto para cima. Como você vai perceber, provavelmente, a sua língua ela vai virar um Through. pouquinho para cima quando você colocar ela entre os dentes e falar throw. Só que Through. não é Through. como se fosse Through. Through. Tá? Through. Não é throw. É só como Meu se fosse Deus. 2 U's. Então, o que, É que é o mais get through, difícil. Duda? É mais difícil pronunciar o 3, porque na aula do Fernando a gente ficou meia hora repetindo o 3. Three, three, three. Pois é, o tempo todo. E aí, Duda, lê pra mim o que tá em verde depois do get through. To finish something. Como é que fala essa palavra aí? Completely. Completely. Aham. To Que arrive mais? at the end. Calma, chegou mensagem. A Pronto. aula é aqui. At the end of something. Ou seja, o get through é o que, Duda? Chegar ao final. Ou seja, finalizar alguma coisa, tá? Quando você termina uma coisa completamente, você got through it. Você passou através e chegou no final, tá? Então, get through your homework, get through your job, get through School. something you did. Yes, school. Então, é finalizar essa coisa, tá? Get along. Lê pra mim, Guilherme, a partezinha em verde. To like.
Each what? Each Como é other. Each Other. other? Isso. O que é esse to like each other? Não sei. O que é, pessoas? É gostar de outra pessoa. Um do outro, né? Gostar um do outro. Então, quando você get along with someone, você se dá bem com essa pessoa, né? Por exemplo, two O que é brothers. something? Eu já esqueci aquele negócio Alguma que você coisa. ensinou. Ah, Alguma tá. coisa, tá? Então, quando você get along com alguém, quer dizer que você se dá bem com essa pessoa, tá? Então, get along é se dar bem, ou gostar um do outro. Get back, lê pra mim a parte verde, Yasmin. É return something back. Ou seja, É retornar alguma coisa de volta. exatamente. Ou seja, get Retornar à something vida? back. Por exemplo, quando você empresta alguma Retornar à coisa, vida? quando você empresta alguma coisa para alguém, então quando você pega de volta, você get it back, tá? Ah, Então, se eu te dou um caderno, Duda, mas eu quero esse caderno de volta, I want to get it back, tá? Então, get back alguma coisa é pegar de volta, tá? ok. Ok. Gabi, Oi. o que é o nosso get together? E a parte verde? Eu Conhecer. sei. Conhecer ou Ou Vim junto. Ficar encontrar. junto. encontrar, perfeito. Na verdade, esse meet é Mas simplesmente together. encontrar. Mas together não é junto? É, mas aqui a gente tem um phrasal verb que não significa o que a palavra é, né, Duda? Significa outra coisa. Então, quando você get together com alguém, você se Encontra. reúne, você se encontra, Encontra. tá? Ah, tá. To get together é reunir, é encontrar, tá? E usually for social reasons, né? Por razões sociais, em encontro de grupo, encontro de colegas, tá? Então, let's get together after school. Vamos se encontrar depois da aula, certo? Então, get together é encontrar. Duda, o que é o get up? O primeiro. Ah, tá certo. Get out of bed. Get out of Levante bed. é levantar. Levantar de quê? De pernas, da cama. A Da cama. cama. Quando você get up, você está acordando, tá? Mas e se professor, mas não eu tem o não. wake up. Mas e se eu estiver dormindo na sala? Quando você get up, quer dizer que você está se levantando. Geralmente você dorme deitado, né? Quando você get up, você se levanta, Se levanta. tá? Significa basicamente levantar no português. Por exemplo, hoje eu levantei tão cedo, né? Aí se você quisesse dizer hoje eu acordei tão cedo, I woke up, tá? I got up, I woke up. Geralmente você acorda, fica deitado, I woke up. Agora você acorda e se levanta, I got up, tá? Só que o nosso get up também tem outro significado, que é to stand. O que é stand, Duda? Cantar. Não, sing é cantar. É porque tem uma música que eu conheço que o nome é Stand Together. Só que eu me esqueci o Eles cantam significado. juntos? Sim. Aqui, Duda, o stand ele é simplesmente ficar em pé, tá? Quando você está em algum lugar sentado, por exemplo, e alguém fala assim, get up, Então, você tem que Stand levantar. Together é o quê? Stand together é permanecer juntos, é se unir, tá? Ah, É outra coisa. Mas get up é levantar da cadeira, por exemplo. Get up the chair, tá? Se levantar. Por isso que aqui quando a gente fala get up para acordar, é o levantar da cama, né? mas É a eu posso. ação de... Mas aí, vai ter diferença, por exemplo. Se eu falei, por exemplo, a pessoa tá na cama e eu falei get up. Aham. Então, como é a mesma coisa, é basicamente o mesmo significado. Então Exatamente. por que Essa você fez dois negocinhos? Porque você Porque pode... depende do contexto. Exatamente. Você pode estar na cama sentado, você pode estar na cama dormindo. Oh my God. O get up é simplesmente levante. Certo? Então,
Pode ter esse contexto de acordar, Oh, de God. levantar, ou Vamos pode ter o inventar outra contexto de expressão. levantar da cadeira, tá? Faça o seguinte, Duda, Ok. para você não confundir. Use o wake up para acordar e o get up para levantar, Certo. certo? Só que como a gente não está falando de outros phrasal verbs que não tem o get, eu não vou falar de wake up hoje. Ok. Get to, Guilherme, lê essa parte verde. To go somewhere. Somewhere, que é o quê? To go somewhere? O que é somewhere mesmo? Somewhere over the rainbow. O que é somewhere, people? Tá vendo? Algum lugar. Algum lugar. Então, quando eu falo get to somewhere, é Ir para algum chegar, lugar. ir em algum lugar. Então, get to school, vai para a escola. Tá? Queria eu. Get to work, vai para o trabalho. Tá? Gabi pode ser, viu? Até depois. Tá, tchau. Bye. Por que a Gabi tá indo embora? She Ela got vai a pro problem. médico? She needs to go somewhere. She needs to get to somewhere. Hã? Yes. Nossa, vocês estão falando isso só porque eu não entendo, né? Muito obrigada. Se você entende, Duda, eu acabei Amigos de falar do get verdade. to. Duda, Eu esqueci o que é. Pera, tá. get to Get ir to. para algum lugar, né? Então ela vai Exatamente. pra. Ah, ela vai pra algum lugar? Vai pro médico, ela? Talvez. Nós não sabemos onde. Espera, o carro da Yasmin? verdura tá passando, eu vou desligar o áudio. Yasmin, Oi. vamos lá. Agora a gente tem o get down to. O que é get down to, Yasmin? É a parte verde. É to start Ah, eu sei o que something. significa. É Agora é a verde iniciar da alguma coleguinha. Tá. É coisa. iniciar. Começar alguma coisa. Começar alguma coisa. Então, quando eu digo let's get down to work, eu estou dizendo que vamos fazer o quê, Yasmin? Começar alguma coisa. To work. Um trabalho. Um trabalho. Exatamente. Vamos começar a trabalhar. Let's get down to work, tá? Então, get down to, apesar do down parecer abaixar ou para baixo, se eu tiver get down to, é começar. Se eu tiro o to e for Ah, tá. só get down, é simplesmente abaixar. Então, se eu digo Duda, a Duda está em cima de um carro. Este carro está em alta velocidade Que e ela vai chique. passar por um galho de uma árvore. Então, eu falo para ela se abaixar, eu falo, Duda, get down. Aí a Duda abaixa. Senão, o galho vai bater na cabeça dela. Por que eu estaria em cima de um carro? Porque tu é aventureira. Oh my God. Mas só que eu já ia perguntar sobre um Down, porque tem uma música assim. Nananana, que nisso aí tem o Down, né? Aí a tradução ela me deixa pra baixo. Aí eu já ia perguntar sobre o Down. Uhum. When you're down, você tá para baixo. Mas get down já é o phrasal verb que significa se abaixa, tá? Deixa eu fazer as Ok. coisas um pouquinho mais complicadas. Naquela hora eu tinha um get up que significava duas coisas, né? Que era o levantar ou o acordar. Agora eu tenho um get out que significa três coisas. Vamos lá, a primeira. Incrível Duda. como tem palavras que significam mais do que a minha vida. That's the English. Duda, lê essa frase aqui que está embaixo do primeiro get out. Começa com the news. The news about Mary got out. É assim que fala? Get out. Get out very quickly. Exatamente. Sorry. Ó, Duda. Então, Sorado. nessa primeira frase aí, como é que você traduziria essa frase? As notícias que apontam para Mary são quicks. Ó, o nosso primeiro get out, Duda, significa to become known. Ou seja, virar público. Como se eu soubesse o que é become e que know. Tornar-se conhecida, to become known, Ah, tá? legal. Quer dizer que alguma coisa estava escondida, por exemplo, um segredo, e depois veio a público, tá? Tornou-se Oh, God. público. Ou seja, as notícias sobre a Mary apareceram, se tornaram públicas muito rapidamente.
tá? Quickly é rapidamente? Rapidamente, isso. Ah, Quick tá é certo. rápido. Quickly, rapidamente. Tá? Então, as notícias sobre a Mary se tornaram públicas muito rapidamente. Tá? Ou saíram, né, no jornal, saíram em alguma notícia, enfim, muito rapidamente. Agora, Guilherme, Oi. lê essa segunda frase, começa com Sam, Sam wouldn't, certo? certo? Wouldn't stop talking, so we Talking, asked, talking, so, so we asked, asked we asked him him, to get out, get out. get out. Ok. Então, ó, este segundo get out não tem nada a ver com tornar-se público, né? Ele é simplesmente to escape or leave. É o sair, tá? Escapar ou sair. Então, eu digo aqui nessa frase. O Sam não parava de falar. Sam fala muito. Então, a gente pediu para ele sair, tá? Então, nesse caso aqui, o nosso get out é simplesmente O primeiro é virar escapar ou sair. público e esse segundo é escapar, Primeiro é né? tornar-se público, tá? Ok. E o segundo é sair ou escapar. Certo. Yasmin, vamos para o terceiro. Lê a frasezinha com mais please. Please get that cat out of here. Out of here. Out of here. Out of here. Exatamente. Neste caso aí, ela vai ser um pouquinho parecida com a segunda, porém, na primeira, tá? A coisa sai. Na segunda, alguém causou ou fez com que essa coisa saísse. Por exemplo, quando eu digo please get that cat out of here, eu vou fazer com que este gato saia daqui. Ou vou pegar este gato e tirar daqui, tá? Então, quando você get something out, você faz essa coisa sair. Quando você get out, você sai, simplesmente. Entenderam a Ah, tá diferença? bom. Sim. Certo. Ok, este foi o get out, que teve 3 significados. Agora a gente vai para o get away, que também pode ter mais de um significado. Duda, Oi. lê essa primeira frase, começa com why. Why are you packing? Como é? I'll get away for something. Time. Quê? Time. Quê? Time. Ah, tá. Time. Ok. Então, Duda, o que que significa esse nosso primeiro getaway? O que que é go on vacation? Vamos para a celebração. O que é celebração, Duda? Vacation. Vacation. O que que é vacation, pessoas? Férias. Férias. Então, quando você go on vacation, você sai de férias. Certo, Duda? Significa que as minhas férias começaram? Ó, a pessoa perguntou aqui, why are you packing? Por que você está fazendo as malas? Aí o dito cujo responde, eu vou sair de férias por um tempo. I'll get away for some time. Tá? Ah, Vou sair ou vou viajar por algum tempo. Certo? Então, este primeiro getaway é simplesmente sair de férias, tá? Getaway, ou seja, ir para longe. Quando você vai para longe, você vai para uma uma viagem. pergunta. Ainda tem mais alguma coisa que tenha get, que tenha alguma palavra aí que seja mais repetida, que nem o get out, esse get away e o outro lá que eu esqueci? É só o get up, get out, get away, tá? Eu acho que a gente vai parar por aqui. Se tiver mais um, é pouca coisa. Ah, Certo, tá. então o primeiro Tá meio getaway é o quê, complicado Duda? de eu me lembrar. Já já a gente vai praticar, certo? O que que é o primeiro getaway, Duda? Primeiro getaway é sair de férias. Sair de férias, perfeito. Guilherme, vamos pro segundo. Ó. Nossa Senhora. O segundo, a gente não tem só o getaway, a gente tem um getaway with.
Guilherme, lê essa parte que tá em amarelo. Do something, Something without com as palavras. without Without being noticed or noticed or published. unpublished. Então, este get away with é quando você faz alguma coisa sem que alguém dê notícia ou perceba, né? Ou algo que seja noticiado. Por exemplo, existe uma série chamada How to Get Away with Murder, que significa como escapar de um assassinato. Então, esse get away with é quando você faz alguma coisa e ninguém fica sabendo, tá? You got away with esta coisa. Então, digamos que você cometeu um crime e ninguém ficou sabendo. You got away with your crime, tá? Então, se eu tiver esse with, é simplesmente escapar sem ser percebido. Porque o nosso próximo getaway é escapar, tá? Mas vejam que ele não tem with, tá? E as lê essa frase que começa com he. He managed to get away from the police. É porque tá faltando um D aqui nesse manage, tá? É managed. He managed to get away from the police. Ou seja, esse segundo getaway que não tem o with é simplesmente fugir, né? A pessoa cometeu o crime, alguém viu, a polícia viu, mas ela fugiu, certo? Eu sei a tradução dessa frase, eu acho. Vai, Duda. Ele e a manada fugiram da polícia. Inglês com a Duda, check. O que é uma manada, Duda? Eu acho ótimo a sua capacidade de reinventar as palavras. Muito obrigada. Mas o Vou inventar meu não é próprio isso. inglês. Vamos fazer uma página no TikTok em inglês com a Duda. Que bom. Então, o manage Vou dar é aulas simplesmente não é manejar. O manage é fazer com que, é conseguir, né? Então, ele conseguiu escapar da polícia. Ele escapou. He got away with, tá? He got away with, não, with é what? He got away from the police. Então, get away with, você fez essa coisa, ninguém ficou sabendo. Get away, você escapou. Tá. Ok. Prática. Certo, Duda? Aqueles eram todos os nossos gates que a gente tinha para fazer. Deixa eu ver aqui que horas são. Pronto, são 9h40. A gente tem 15 minutos para praticar. 15 minutos. Duda, eu tenho esta frasezinha aqui. Você está conseguindo ver a frase? Estou. Pronto, eu tenho 3 opções dessa frase. Reflita, olhe para essa frase, pense qual que seria a opção que você colocaria. Bom, primeiro, para a gente poder escolher uma opção, nós precisamos refletir qual das opções não quer ser escolhida. Exatamente. É uma boa tática. E eu vou dizer o porquê. Porque por muitas vezes eu sou escolhida na aula de educação física e eu não quero ser escolhida. Então, eu não vou fazer com essas queridas palavras o que sempre fazem comigo. Então, vamos lá. Sheila Khan. O que significaria essa simples e humilde Sheila? Sheila liga? É a Sheila liga? Não. Sheila liga? Can. O que é can? Liga? I can do something. Eu posso fazer alguma coisa. Sheila can. A Sheila pode. Faz. A Sheila Então, a Sheila pode. consegue. A Sheila consegue. Que bom, Sheila. Autoestima é tudo. Ele poderia ser Leila. Poderia ser Leila. Não, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso daí. Vai, continua. Sheila can. Only. Calma, tem uma ruma de palavra aí nessa frase que eu não sei o Sheila um significado. quer unhas e tratração e unhas. Vai, Duda, lê o resto. Vamos fazer uma madeixa de cabelo conosco. Ô, Duda. O que é only? Only. Apenas.
Sheila consegue fazer apenas uma coisa por dia. Ela não faz mais nada. O que é need? É Não precisar. sei. Ela não precisa. Fazer mais nada. Não, não tem fazer aqui, Duda. Ela não precisa de mais nada. Então, o que significa on only one meal each day? Each day. Com apenas uma alimentação por dia. Sheila consegue sobreviver. Isso, garoto. Qual que é o sobreviver? Agora você me pegou. Calma, deixa eu pensar um pouquinho. Calma, vai dar certo. É get over? Não sei. Não. Vamos lá, calma. Eu vou pensar um pouquinho. Então, tá bom. Quando você terminar, você chama. Ah! Não. O tempo tá acabando. Calma. Eu estou calmo. Você pode esperar só mais um pouquinho? Você tá me deixando nervosa. 30 segundos. Não. Não. Get over não é. Não é get Por over. quê? Porque é superar. Exatamente. Lembrei da Marília Mendonça. Exatamente. Só pode ser get by ou get off. O que é get off? Não fala. Por favor. Get off. Get off é... lembrei. É quando você expulsa alguém. Quando você sai. Quando eu de saio. alguma Get coisa. by. É get by. Get by. Sou muito inteligente. Exatamente. Vamos para o Guilherme. Você não vai colocar o get by ali em cima, no lugar que era pra Vou. colocar? Vou já. Deixa eu só colocar aqui as outras frases, que aí os meninos vão logo lendo, tá? Ah, tá certo. Vamos lá, Guilherme, número 2. Leia a frase e vai pensando aí em qual que você acha melhor colocar, tá? E Yasmin é número 3. Doesn't with his brother. They were always, como as palavras sempre, Always. always singing, Fighting. fighting, O que é fight? não sei. Não sabe? Fight. Você joga videogame? Luta. Isso. Ou briga. Mas o que eu falei é mais certo, porque quem falou fui eu. Ou briga. All saying O meu tá bad mais... Or things saying to bad things each to... Ô, other. professor, cadê os negócios da 4? Ah, Viu de nada de quem ia fazer a 4. e aí, Guilherme? É get out, O que é get out, Guilherme? get out, Sim. Quando fala assim, Guilherme, get out of here. Eu estou Não mandando você sair. Get out. Sai. Tá? O que é o get in? não sei, não lembro. Get in a gente nem falou hoje, né? E aí, Então, eu acho que é entrar. pois é, mas a gente nem usou get in na aula de hoje. Então, ele já é automaticamente eliminado. E se o meu get out é sair, sobrou quem? Alô? A gente viu esse get along hoje? A gente viu to like each other. Ah, E é o tá. quê? Ou seja, o Jimmy doesn't get along with his brother. Não se dá bem com o irmão dele. Eles estão sempre brigando. They are always fighting. Professor, eu tenho uma Oi. dúvida. Oi. Esse get out só pode usar, tipo, quando você foi ignorante mesmo ou pode usar normalmente? Tipo, get out, please.
Não, could you get out, please? Você pode ser educado. Tá certo. Could you leave for just a second? Você pode dizer leave. O get out fica um pouco pesado, mas leave, could you leave? É, né? Aham. Verdade, Mas verdade. se você usar um please, não fica tão... Fica mais suave. Pois é. Então, aqui, ó. They are always fighting or saying bad things to each other. Eles estão sempre brigando ou falando coisas ruins um pro outro. Ou seja, eles não se dão bem. Né, Guilherme? Minha Então, relação com meu irmão. O Jimmy e a Eduarda don't get along. Não se dão bem. Tá? Não, o nome do meu irmão é Pedro. Ah, Peter! Não, é Pedro mesmo. Ok. Peter Yasmin. é o nome do Homem-Aranha. Yasmin. Oi. Número 3, Yasmin. Sarah has finished Finish. watching the finished Yes. watching the video. Watching the video. So now it was time to deixa eu pensar. Ixi, eu Espera, vacilei. Eu professor. coloquei 2 getaway, ó. Repetiu o primeiro e o último, mas ok. Eu acho que é get away. Sorry. Eu acho que é get away. Eu te ajudei, Yasmin. Tu ainda errou. Eu acho que é Get Down to. O que é o getaway, Yasmin? Get away. Aham. A gente tinha 3 getaway. Tinha o getaway de férias. Tinha o getaway with, que era fazer uma coisa e ninguém saber, ninguém dar É notícia. você expulsar alguém, né? E o outro getaway era simplesmente fugir. Expulsar alguém. Ah, tá. Aham. Então, Então ó, nessa é frase Get Down to. A gente tem, ó, Sarah had finished watching the video. O que a Sarah fez? Terminou o quê? Get Down to. Ela finalizou um vídeo, terminou de ver um vídeo. Então é Yasmin, Get Down to. Yasmin, o que a Sarah fez? Ela get down to. Ela finished alguma coisa. Ela terminou de assistir o vídeo Sim, e ia começar então a apresentação. Agora, exatamente. Então agora era a hora de começar a preparar a apresentação dela. Ou seja, A apresentação just dela. Isso. to preparing her presentation. Tá? Duda. Última, Hello. super rápido. Você tem 2 minutos. E você já tava vendo a frase. Não tava não. Tava sim. Eu tava prestando atenção em outra coisa. No do Tava coleguinha. Pois é. Vamos lá. Interrompendo o Doze coleguinha com a Duda. Little Kids. Check. Parte 1. É bem a parte 4. 12 little kids making a lot of noise because they are so cute. Cute. How can I punish them? Cute, tá? Não é cute, é cute. Cute. É 12 mesmo que fala? Those. 12. É uma Those. dose mais rápida. Sem o E no final, tá? Those. 12. Tá certo. Primeiro a gente precisa refletir o porquê que a Você primeira tem 1 minuto frase... pra refletir. Calma. A gente viu Get Across hoje? Não, então corta, né? Então já tira. Exatamente. Mas você pode, por favor, traduzir esse negócio da frente? 12 little kids. Primeira coisa, Dudu, o que é get on? Get on é entrar. No ônibus, não era? É. Então, se não é get on e não é get across, é o quê? Get away with. Agora traduz a frase. Tem um monte de palavra que eu não conheço. Ó, Inclusive o those little 12. kids. Aquelas criancinhas. Aquelas those. Criancinhas. Eu não me lembro o que é get away with. Get away with é se safar, né? Aquelas criancinhas se safaram. Making é fazer. Aí making de ter feito.
De ter feito muito. muito O que é barulho, nós? Barulho. Porque o quê? porque elas são fofas. Aham. Exatamente. Então, Então não dá para ninguém queria. puni-las. Não dá para puni-las. How can I punish them? Como é que eu posso punir essas criancinhas se elas são tão fofinhas? Então, elas escaparam do castigo. Ah, Certo? certo. Certo. Eu vou passar para vocês um homework, tá? Nosso tempo acabou por hoje. Tentem fazer ainda hoje, por quê? Porque vocês estão com a mente fresca ainda, tá? Ele tem só phrasal verbs do get, que é o que a gente viu hoje na aula. Então, vocês vão ter um monte de frase e completar essas frases com esses phrasal verbs, tá bom? Então, quando for mais tarde, eu vou cobrar de vocês, certo? Tá certo. Ok. I will Ok. see you next Saturday. Tchau. Bye. 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 Bye, Bye, bye. Lorena.